a Deus. Vamos ler a palavra? Vamos orar primeiro, eu vou falar o versículo. Pai, obrigado, Jesus, pela palavra. Que nesta noite o Teu Espírito Santo brande nosso coração, nos trazendo luz, meu Pai, e revelação do que é a verdade. Para que possamos, meu Deus, entender, compreender e praticar na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Então, Senhor, fala com Teu povo. Fala, meu Deus, ao nosso coração aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga: Senhor Jesus, diga: fala conosco, através da Tua palavra. Revela-te a nós, Senhor, a vontade do Senhor, por intermédio da Tua palavra, ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, alguns dias atrás, Mateus 18, nós vamos ler a partir do versículo 21, irmãos. E hoje aqui o Espírito Santo vai falar de uma coisa no nosso coração, chamado perdoar, irmãos, em nome de Jesus. Perdoar. Há muitas pessoas, irmãos, dentro da igreja, às vezes, com a vida amarrada, irmãos, por falta de perdoar. Por falta de quê, irmãos? De perdoar. E sabemos que não teve pessoas mais ofendidas, mais injuriadas do que o nosso Senhor Jesus. Traído. E Ele perdoou todo o tempo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, eu disse alguns dias atrás que entreguei minha vida para Jesus, batizei e tal, agora pronto, não faço mais nada. Não. Conversão é cada dia, irmãos. Filipenses, Paulo vai dizer assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, isso cada dia no Senhor. E como que nós desenvolvemos a nossa salvação? Pelas escolhas que nós fazemos e pelas decisões que todos os dias nós tomamos em nome de Jesus. Hoje você decidiu muita coisa, sim ou não, irmãos? Você decidiu acordar, você decidiu fazer almoço, você decidiu, trabalhar, limpar a casa, fazer coisas. A nossa vida, depois que nós entregamos para Jesus, ela vai ser feita de escolhas e decisões que nós vamos fazer constantemente. Ô fulano, você não mente mais não, você era bem mentiroso, né fulano? Eu decidi não mais mentir. Eu parei com essa vida de mentir. Rapaz, você era bem, baladeiro, você era forrozeiro, você era bem bagunçado. Não, eu decidi não mais viver na bagunça. Eu decidi não mais viver dessa maneira que eu vivia antes. Então você decide muita coisa. Você decide parar de mentir, parar de fofocar. Você decide parar de assistir coisas. Tudo é conversão na nossa vida. E a palavra, irmãos, hoje também nós também precisamos, meu irmão, ter a decisão todos os dias de saber perdoar em nome de Jesus. O dia que você não decide, meu irmão, nada acontece. Não, eu decidi não ir trabalhar hoje. Por isso você não pode fazer corpo mole para servir a Jesus. Porque para o mundo você não faz corpo mole, eu não faço corpo mole. Em casa mesmo, quando precisa de alguma coisa, eu vou atrás, vou correr, vou buscar. Mas não faz corpo mole. Por isso tem muita gente, irmãos, que às vezes está com a vida espiritual amarrada, irmãos. Porque o que é mesmo que vai mudar, o que é mesmo que vai trazer coisa nova, renovar, é quando você decide as coisas espirituais na sua vida diante de Deus. Eu vou decidir, aceitar. Eu quero decidir hoje ter uma nova vida em Cristo Jesus. Assim foi comigo. Chegou uma hora que eu falei assim, não dá mais para viver desse jeito. Cheirador velho de cocaína, bebendo, parecendo um zumbizão, Eu passo em frente desses bares aqui em Juína, na distribuidora, vejo esses homens caídos, irmão, aí nas calçadas, misericórdia, dá uma dor, irmãos. Eu falou, Senhor, como o Senhor fez comigo, faz com ele também. Amém, irmãos, em nome de Jesus. Nós temos que ter essa compaixão em nossos corações. Diga glória a Deus. De querer ver aquela alma que está sendo judiada pelo inimigo, querer ver ela livre em nome de Jesus. Diga glória a Deus.
Então, se nós tivéssemos, irmão, a mesma decisões para nossas coisas, tivesse para Deus também, meu irmão, com certeza nossa vida estaria muito melhor. Porque às vezes Deus fala, nós demora, nós empurra com a barriga, nós protola, deixa para depois, não é bem assim, e tal, e pá. Irmão, vida com Deus é decisão na hora, irmãos. É prudência em nome de Jesus. Espera aí, rapaz. Aquela palavra que o pastor pregou não foi brincadeira. O que nós pregamos aqui quarta-feira? Deus não é brinquedo, irmão. E tem gente brincando com Deus. Você acha que se você morrer agora aqui, você vai para onde, irmão? Fica brincando com as coisas de Deus, não, irmão. Deus não é brinquedo, não. Deus não é esse bonequinho, não. Aí eu vejo pastor na internet. Vê que Deus vai fazer, vê que Deus vai agir. Deus, irmão, não é que não manda nada para Deus, não. Não é nós que determinamos o que Deus vai fazer, não. É nós, irmão, que devemos entregar na mão dele a nossa vida e deixar ele tomar conta, deixar ele guiar, deixar ele conduzir em nome de Jesus. Se ele quiser fazer, amém. Se ele não quiser fazer, amém. Ele é Deus todo o tempo. Como estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, às vezes, irmão, há decisões mesmo que nós precisamos tomar, nós não tomamos para Deus. Tem gente que até hoje não decidiu ser fiel, irmão. Tem gente que hoje não decidiu, meu irmão, se acertar com Deus, descer as águas, fazer uma aliança de vez com Jesus. Não tem outra opção, meu irmão. Como estão entendendo? Diga glória a Deus. Então a nossa vida diante de Deus é feita de escolhas e decisões. Porque amanhã, se Deus te der o amanhã, você vai ter que decidir levantar cedo, mesmo não querendo. Mesmo não querendo, mesmo chovendo, você vai ter que decidir trabalhar. Mesmo não querendo, às vezes, arrumar o filho, mas vai ter que decidir arrumar o filho para mandar ele para a escola. Mesmo às vezes, um pouco cansada, um pouco desanimada. Mas eu vou lá fazer comida de novo. Se decidiu isso. E assim é a sua vida com Deus também é a mesma coisa. O que não dá para aceitar, meu irmão, é que quando é para Deus, nós faz corpo mole, irmão. Parece que é a igreja que amarra a nossa vida, parece que é a obra que amarra a nossa vida. Quando Deus é a solução, quando Deus é a resposta, quando Deus é a saída, quando Ele é o sustento, quando Ele é a esperança, quando Ele é tudo para nós. Vê se amanhã, se você não tiver uma reunião, vê se amanhã se tiver uma consulta, vê se amanhã se não tiver uma perícia, você vai fazer de tudo para estar lá. Eu oro, meu irmão, para que nós sejamos assim na igreja também. Seja assim com as coisas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu não quero ler a Bíblia. Meu irmão, se você ficar nessa e não querer ler a Bíblia vai ficar lá só de enfeite. É uma decisão que você tem que tomar, dizer, eu quero ler a Bíblia. Eu quero conhecer mais o meu Deus. Eu quero mais intimidade com meu Deus. Eu quero mais levantar, eu quero mais orar, eu quero mais caminhar, eu quero mais fazer tudo. Tudo é decisão. Perdoar também é a mesma coisa. Não é uma coisa, eu senti. Não, meu irmão, você tem que fazer. Em nome do Senhor Jesus. Então eu falei assim, peraí. Eu comecei a olhar minha vida, do que Deus estava me propondo, do que o Senhor Jesus estava me oferecendo, e comecei a olhar minha vida como estava. É você que tem que olhar para ti e ver como está a sua vida, irmão. Você que tem que fazer o autoexame, se julgar, do que você precisa mudar, do que você precisa decidir mais. Agora uma coisa, irmão, que vai levar você para o inferno e vai levar eu, se eu não vigiar, é ficar indeciso. Eu não sei se eu eu tenho na igreja, não sei se eu vou ser crente. Eu não sei se eu canto. Meu irmão, não é assim não, meu filho. Em cima do muro é do cão, irmãos. Em cima do muro não é de Jesus, não. Ou você é ou você não é, irmãos. Não tem esse negócio de uma fonte jorrar duas coisas, de uma árvore produzir. Ou você serve de verdade ou você serve de mentira. Mas é bom que você decida hoje aproveitar a oportunidade que Jesus vai dar nesse culto de viver a vida nova que Ele tem para você. Como já foi dito no começo, pastor, eu não estou tão convicta e convicto da minha salvação. Então decida hoje ser salvo.
O que está te atrapalhando, que está te estrovando dentro de você essa incerteza? A indecisão mata, irmão. A indecisão mata. E vai matar muita gente. Então, o texto aqui que nós vamos ler, Pedro, ele chega para Jesus, no versículo 21, quem encontrou, diga glória a Deus. Quando diz quantas vezes se deve perdoar um irmão. Então Pedro, se aproximando-se, lhe perguntou. Ainda bem que os discípulos perguntaram muita coisa para Jesus. E hoje nós temos a resposta por cada pergunta. Então o que você tem que fazer quando você quer uma resposta? Perguntar para Jesus. Ele sabe melhor do que todo mundo, igreja. Diga glória a Deus. Esse dia alguém me ligou. Pastor, o que o senhor acha dessa situação minha aqui em casa? Falei, irmã, eu não acho nada, irmão. Eu não acho. É a senhora que tem que perguntar isso para Deus, orar e decidir o que ele falar, a senhora decidir em cima da palavra dele. Então Deus falou. Quantos aqui estão ouvindo a voz de Deus de verdade? Irmão, se tem um lugar que você está ouvindo a palavra, é nesse lugar. Isso eu durmo em paz todos os dias. Que durante a semana eu oro, peço a Deus uma palavra. Se o senhor quer falar com a igreja, algo verdadeiramente que vai nos trazer para Deus, algo que vai nos trazer para servir a Deus de verdade, não por interesse nosso. Deus quer que nós perdoamos, igreja, em nome de Jesus. Então a palavra que você está ouvindo aqui, se você continuar do mesmo jeito, aí o problema é seu. Mas o importante é você entender hoje, ser mais decisivo. Inconstância é espiritual. Ah, hoje eu quero, mas não quero. Eu entrego, não entrego. Não sei o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Ah, vão zombar que eu sou crente. Irmão, e daí? Coloca uma coisa na sua cabeça, meu irmão. Ninguém dessas pessoas que ficam aí falando de você tem nada para ti não, irmão. Para com isso. Sirva a Deus, meu irmão. Somente a Deus, olhando para Deus, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aonde estão essas pessoas? E Deus sabe aonde você está nesse exato momento. Então Pedro, ele faz uma pergunta e é o que você tem que perguntar. A nossa vida com Deus é feita do quê? De pergunta, de orar e perguntar, Senhor, né? Perguntar. E nesse tempo todo, irmão, que eu sirvo a Deus, uma coisa eu falo para ti. Deus nunca deixa a gente sem resposta. Ou Ele traz pela palavra, ou Ele traz por uma revelação de um sonho, de uma visão. Ele usa alguém, mas Ele traz. Eu já falei para os irmãos alguns dias atrás aqui, que eu estava numa oração aqui, e dizendo, Deus, eu preciso dessa resposta. Li a Bíblia até então nada, ninguém chegou para mim nada. E um belo dia, acordei de manhã cedo, falei, eu vou comprar pão. Fui nessa padaria aqui. Não sou de comprar pão, eu não sou muito fã de comer pão. Aí eu falei, mas eu vou lá comprar pão. Mas foi Deus que tocou. Porque Deus fez o que com Jeremias? Você vai descer a casa do oleiro, para lá você ouvir as minhas palavras. Quando você não está ouvindo aqui, você vai ouvir de outro jeito, meu irmão. É melhor que você escute aqui. Tem gente que vai ouvir Deus na cadeia, vai ouvir no hospital, vai ouvir. Agora, Deus está falando. Acontece que nós não tá sabendo ouvir a Deus. Deus está falando. Se você está quebrando a cara, e me perdão da palavra, Deus está falando, você não está dando ouvido. Deus está falando, nós que não estamos sabendo entender. Então, a oração é, Deus, eu quero entender a sua voz. O Senhor está falando, talvez eu não estou entendendo. Ah, Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a palavra, eu quero a resposta. Deus está dando. Mas nós precisamos estar atentos com o que Ele está e deixar de ser teimoso, meu irmão. Por que nós não estamos provando o melhor de Deus? A Bíblia diz que Ele tem o melhor dessa terra. A Bíblia diz que Ele tem as coisas boas dessa terra, pensamento de paz. Porque às vezes, irmão, nós sentamos na igreja, Deus está usando o pastor, está usando o profeta, está usando lá o ministro, o anjo da igreja, está falando, nós não está? Então, meu irmão, onde nós vamos ouvir a mais Deus? Se você for lá na feira, você vai para comprar verdura, você não vai ouvir a Bíblia. Mas se Deus quiser falar com você lá, também Ele vai falar. Mas é bom que você escute Deus aqui, irmão. Em nome do Senhor Jesus.
Agora, se você senta na igreja, irmão, para continuar vivendo do seu jeito, como manda a chuva da sua vida, também não está adiantando nada. Eu não gosto de mentir para ninguém, irmão. Ver a igreja cheia é bonita, mas não adianta ver uma igreja cheia, meu irmão, com um povo vazio de Bíblia, sem conhecimento da palavra. Deus não quer que nós só enfeitemos a casa dele. Deus quer que nós sejamos instrumento na mão dele. Através da sua vida, outros conheçam o Senhor em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Nós estamos entendendo? Diga amém. E aí, o que aconteceu? Às vezes assim, o que prega, para mim que prego, Deus fala muito comigo na Bíblia. Mas às vezes eu leio e falo assim, não teve uma resposta. Aí eu fui, irmão, nesse dia. Aí quando eu saindo da padaria para pegar a bicicleta com pão, vem um Senhor até mim e fala assim, eis que o Senhor manda te dizer. Ele é fiel, justo e verdadeiro na sua vida. E aí, quem é que sabia? Só Deus sabia das minhas orações. Mas a resposta veio, irmãos, em nome de Jesus. Uma coisa eu falo para ti. Deus é fiel para começar e terminar a boa obra em nome de Jesus. Pastor Sandro, eu tenho perguntado, então você vai ter resposta. Agora, se ele te der a resposta e você não obedecer, meu irmão, tem que obedecer. Tem que decidir em nome de Jesus. Então Pedro perguntou, aproximou-se do Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe até 7 vezes. Vamos ler de novo? Então Pedro se aproxima do Senhor Jesus e pergunta, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, né? E eu lhe perdoe até 7 vezes. Até então Pedro falava de uma coisa, de um número profético, 7. Mas Jesus responde para ele e diz, respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Assim tem que ser a nossa vida, irmão. Ah, pastor, então depois que eu chegar à soma desses pedidos todo de perdão, acabou. Não. Isso aqui, na verdade, irmão, Jesus falou no sentido ilustrativo, que não tem limite. A pessoa, se nós fosse olhar com a mesma visão de Pedro para Deus, quantas vezes Deus podia perdoar nós? Se todo dia nós pecamos contra Ele. Se a Bíblia fala só de nós falar que não temos pecado, já estamos mentindo. Assim como o perdão de Deus para a nossa vida não tem limite, assim o seu perdão para alguém também não pode ser limitado. Você sempre tem que ter o coração pronto para perdoar em nome de Jesus. Fulano, pastor, essa pessoa já fez tanto mal para mim, se ela fez 1000 mal, é 1000 perdão que você tem que perdoar para ela. Não tem limite. Então, Jesus fala para ele assim, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Daria o quê? Uns 490 por aí. Mas não é isso. Não fala sobre isso. É que o crente, meu irmão, à medida que ele foi muito perdoado também ele tem que perdoar em nome de Jesus. E Pedro está falando de uma situação de irmão. Pessoas que vão nos ofender e nós devemos estar prontos para saber perdoar em nome de Jesus. Qual que foi o último ato de Jesus na cruz? Qual que foi o último ato de Jesus na cruz? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Entregou seu espírito para Deus. Então nós, que muito fomos perdoados, muito também devemos o quê? E é uma coisa que está falando pouco nas igrejas. E é uma coisa que mexe muito, meu irmão, com a salvação nossa, é o perdoar. Porque há muitas pessoas mesmo dentro da igreja, com a vida sentimental, espiritual,
familiar, profissional, casamento, tudo. Vivendo, meu irmão, sabe, com a vida amarrada. Por falta de liberar o quê? Mais perdão. E aí, Jesus já pegando o gancho da pergunta de Pedro, ele acrescenta mais uma parábola. Vamos ler? Versículo 23. A parábola do credor incompassível. Quer dizer, do credor que não perdoou como foi perdoado. Olha o versículo 23. Por isso, o reino do quê? É semelhante a um rei. Aqui Jesus não está falando de uma coisa de igreja. Jesus está falando do reino dos céus. Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça. Uma coisa o que eu falo, outra coisa o que a Bíblia fala. A linguagem do reino é totalmente diferente em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então Jesus estava falando do reino dos céus. O reino que está preparado para mim, o reino que está preparado para você, preparado para o povo de Deus, em nome de Jesus. Mas se esse reino, meu irmão, para mim chegar a acessar, ter ele, é preciso, meu irmão, a gente ter coração disposto a perdoar em nome de Jesus. Tem gente vivendo na igreja, vivendo como diácono, obreiro, como muita coisa, mas não, talvez, no reino do céu. A linguagem do reino do céu, você perde para ganhar. Você chora para sorrir. Você fica pobre para ficar rico lá. A linguagem do reino, você desce para subir lá. É totalmente diferente do mundo, em nome de Jesus. O do mundo, rapaz, lá que você bobo, lá que você bobo. Eu sei o que esse fulano fez para você, rapaz. Você vai ficar aí perdoando, você vai ficar aí ainda, sabe, ajudando. A linguagem do mundo não é a linguagem do nosso reino. Por isso que eu falo, irmão. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de quem? Você pode estar vivendo aqui, mas o seu mundo não é esse, irmão. O seu mundo é o mundo de Deus. Uma coisa que os homens falam, outra coisa é o que a Bíblia fala em nome do Senhor Jesus. Nós devemos obedecer à linguagem do quê? Do reino de Deus. Você não tem que esperar sentir para fazer as coisas do reino. Você faz porque você já entendeu a linguagem. Você já entendeu o que o Senhor desse reino quer para a tua vida. Como que eu vou dizer para Ele que Ele é Senhor da minha vida, irmãos? Se eu não obedeço a palavra dEle. Então, por isso, o reino do céu, uma linguagem que não é a linguagem dos homens. É semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus o quê? Servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe uns que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Era lei esse tempo. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: se paciente comigo, e tudo te pagarei. 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou o quê? A sua dívida, irmão. Imagina que ele devia 10.000 talentos para aquele credor, rogou pedindo compaixão. Aquele credor ia pegar sua mulher, seu filho, como pagamento da dívida, que era uma lei, mas ele decidiu fazer diferente. Não pegou a família dele, mas decidiu perdoar, porque ele pediu o quê? Pediu paciência, pediu misericórdia à igreja, rogou em nome de Jesus. Diga glória a Deus.
Ei, irmão, Deus tem muita paciência com nós, irmão. E por que Deus tem paciência? Porque Ele tem misericórdia. Por isso, a Bíblia diz que todos os dias a misericórdia de Deus se renova a cada dia. E por causa dessa misericórdia nós não somos consumidos. Porque se Deus já aguardasse o que hoje nós já fizemos, se já estava fulminado, irmão. Eu já estava fulminado. Se Deus fosse punir a gente por aquilo que já está passando na nossa cabeça, daqui para amanhã nós já estaria fulminado. Mas sabe o que não deixa Deus fulminar você e eu? É a misericórdia dele. Por que todos os dias nós pedimos misericórdia? Porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias Deus nos perdoa em nome de Jesus. E aí, só para entender, 27, e o Senhor daquele servo, então compadecendo-se dele, quer dizer, teve compaixão dele, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, né, que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o quê? Quem é que devia mais? Ele devia 10.000 talentos. Outro devia somente 100 denários, que é muito menos inferior. E ele agarrou na goela do camarada, pegou e sufocou e falou, você vai pagar a minha dívida. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Fez a mesma coisa que ele fez para o seu senhor. E a dívida dele era muito maior. Muito maior. Mas ele já não teve o mesmo trato. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado é vós que tendes misericórdia. Porque da maneira que você dá misericórdia, você recebe misericórdia também. Diga glória a Deus. Então o conservo caiu, versículo 29, paciente comigo, te pagarei. Versículo 30. Ele, entretanto, não quis. O seu senhor perdoa, decide perdoar ele de uma dívida muito maior. Só que o abençoado fez o quê? Não vou perdoar. Não vou falar, não vou perdoar. Quantos personagens a Bíblia está mostrando aqui? O rei, um servo e um conservo. Amém? O rei perdoou uma dívida grande e ele que teve uma dívida pequena não perdoou. Ele não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe o seu servo, olha o que falou, servo malvado. O que acontece quando nós não perdoamos? Somos o quê? Malvado. Servo malvado. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-se do seu conservo, como também eu te compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos ou atormentadores. Na minha Bíblia fala verdugos, que são atormentadores, espíritos torturadores, espíritos carrascos. E o seu senhor fez o quê? O entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, sendo
coração. O que é no íntimo? Coração. Não perdoardes cada um a seu o quê? A seu irmão. Coisas que nós devemos refletir muito e aplicar na nossa vida. Nós fomos perdoados para perdoar também em nome de Jesus. Você foi perdoado para perdoar também. O perdão tem que, no versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará se do coração, do íntimo, não perdoasse cada um a seu, perdoei. Se Deus está vendo que é da boca para fora ou se é do coração, meu irmão. Deus conhece todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então o que nós queremos falar aqui por parte do Espírito Santo? Não sei se vai dar tempo, mas ainda está cedo. Tem muita gente, meu irmão, sendo atormentada. Tem muita gente sendo torturada. Porque não quer perdoar. E isso amarra a vida. De 2 pecados que não tem perdão. 1, blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir ao demônio que o Espírito Santo está fazendo. Se é blasfêmia, não tem perdão. Segundo que não tem perdão. Quando você não perdoa seu irmão, você não tem perdão de Deus. Se não tem perdão de Deus, você não tem salvação. Pecados que não tem perdão. Você recebe o perdão de Deus na condição que você perdoa também em nome de Jesus. Irmão, nesses 25 anos de obra, se você vê os esporros que eu já tomei de lideranças de pastores, às vezes até mais novo que eu, de idade, mas na hierarquia, eu dizia, sim Senhor, me perdoa. Meu filho foi testemunha de quantas vezes eu no telefone, pastores me descascando e olha que nada eu fiz. E eu dizendo, pastor, me perdoa. Pastor, me perdoa. Pastor, me perdoa. Como eu já perdoei, já chegou gente para mim e falou, pastor Sandro, o senhor me perdoa? E se alguém chega para você e pede perdão, não precisa você ficar caçando chifre na cabeça de cavalo, não. O que você fez para mim? Não. Você está pedindo, meu irmão? Perdoa ele sem ficar caçando confusão. Ele chegou, perdoa ele. Isso é dentro de casa muito mais. Tem mulher e marido que o bicho pega e o dia inteiro ninguém sequer pede perdão para o outro. Desculpa, não é perdão não, meu irmão. Oh, desculpa, minha esposa, isso não é perdão. Perdoar. Perdoa minha esposa, perdoa meu marido. Esses dias meu filho falou uma coisa do dízimo. Falei, meu filho, vou te dar um conselho, mas a decisão quem toma é você. Peça perdão para Deus dessa palavra que você falou. E se arrependa hoje mesmo. Senão a sua vida vai ser amarrada. Você vai ganhar R$1 milhão nessa terra, mas não vai dar para nada. Porque não é dinheiro que enriquece. Tem crente morrendo de trabalhar, deixando de cultuar, mas não está ficando rico. Por quê? O que enriquece é a bênção. E a bênção vem se você perdoa. A bênção vem se você serve com obediência. Se você serve de coração em nome de Jesus. E pare de ficar desesperado por dinheiro, irmão. Quer desesperar? Se desespere pela palavra de Deus. Pela presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Que igreja é essa que somos, meu irmão? Tribulado por causa de coisas desse mundo. Meus povo, Sandro, como que essas irmãs conseguem? Vive comprando roupa para isso, para aquilo outro. Falei, não é assim que nós servimos a Deus. Como eu não quero ser um homem atribulado, irmão, eu não quero que você seja atribulado. Por isso que eu prego para você, obedeça somente a palavra. Eu falei, filho, peça perdão para Deus. Então, meu irmão, tem muitas pessoas que estão na mão dos atormentadores. Por quê? Porque ela não consegue o quê? Perdoar do quê? De coração.
Esse povo me honra de lábio, mas o coração está... Eu estou aqui, mas meu sangue não se dá com aquele irmão que está do meu lado. Ai, que conversa fiada é essa? Meu sangue não se dá com fulano? Nós temos indiferença? Temos. Agora está aí. Os protestantes de um lado, os pentecostais de outro, nós somos o certo, eles são errados. E, irmão, ande com a palavra. É cada igreja uma querendo ser dona da verdade, dona da razão. Os pentecostais falam, só nós vai para o céu. Aí os protestantes falam, nós que vai para o céu. Aí outros ficam, só essa igreja é correta. Irmão, fica com a palavra do reino. Não deixa ninguém atormentar você não. Em nome de Jesus. E você tem Bíblia para ler. Bíblia para o Espírito Santo ensinar você. Diga glória a Deus. Aí fica no podcast lá. Minha igreja é certa. Aí outro diz, minha igreja que é correta. Não, lá batiza criança. Não, aqui não batiza. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pré-tribulacionista, eu sou depois de tribulacionista. Irmão, sai fora assim. Pastor embanando tudo na minha cabeça. Então tá embanando a cabeça, sai fora, irmão. A linguagem do evangelho é simples, é pura. Não precisa de nada, meu irmão, em nome de Jesus. Não precisa eu chegar aqui, irmão, tem a Bíblia, mas nós vamos semear um negocinho a mais aqui na igreja. Não precisa, irmão. Aí eu vou diminuir o poder do evangelho. Somente a escritura, só o evangelho, ele de forma simples, verdadeira, tem todo o poder de fazer toda a obra na sua vida. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Irmão, eu prego o evangelho, mas eu quero dar uma coisa a mais para a igreja também. Não tem nada de dar coisa a mais. Só o evangelho que está sendo dado de forma reta, objetiva, de forma pura, na sua essência, é o suficiente para a igreja vencer em nome de Jesus. Não, irmão, eu vou dar um livro para vocês também. Se vão obedecer a palavra, mas o livro meu também. Eu sou o guru de vocês. Conversa fiada, irmão. Só isso aqui, meu irmão, já tem todo o poder de fazer tudo acontecer na nossa vida em nome de Jesus. Somente a Escritura é sagrada. Paulo falou assim, vocês estão passando para outro evangelho. Um evangelho que não é o de Cristo, em nome de Jesus. Estão se pregando muito o evangelho que está longe do Cristo, irmão. Tem muito homem aí na internet que não tem nada de Cristo, mas está ensinando uma geração e está levando uma geração com ele para o inferno, irmão. Porque ele está ensinando outro evangelho. Um evangelho que não paga preço. Um evangelho que não traz renúncia. Um evangelho que você não precisa fazer nada. Deus é bom, você curte, você farreia, você apronta. E Deus é amor e está tudo certo. Fica na tua pecadeira, fica na sua vergonhice. E Deus vai te amar. Mentira, irmão. Esse é outro evangelho. Esse evangelho vai te levar para o book. Pare de ficar correndo atrás de outro evangelho. Pastor Sandro, eu conheci o evangelho, mas o irmão mandou fazer algo a mais. Epa! Irmão, você quer anular a totalidade, o poder do evangelho? Lembra do que o Espírito Santo falou no começo. Você não está sendo justificado pelas suas obras. Você é justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Se para mim guardar o evangelho, eu tenho que guardar algo a mais. Peraí, tem coisa errada. Uma igreja aí que dá um livro de uma profetisa, não vou falar o nome. Um dia a irmã falou dessa igreja, falou, pastor, leia o livro nosso também. E eu, por respeito, peguei o livro, irmão. Mas na hora que eu catei o livro dessa determinada igreja, que eles têm uma profetisa lá, que até errou a profecia, falou que Jesus ia voltar em 1900 alguma coisa, e Jesus não voltou em nada, ficou feia para ela. E aí, quando eu peguei o livro, o Espírito Santo pegou, brandou no meu coração, não leia esse livro. Não leia esse livro. Esse dia alguém chegou aqui para mim, pastor, você viu a igreja? Eu falei, mano, eu sei dessa aqui, de lá não sei. Só veio visitar, veio cultuar. Então, irmão, fica aqui, amém? É até perigoso você falar para o povo muito, instigar a curiosidade, tem gente que vai por curiosidade. Aí eu vou lá ver como que é.
Chega lá, o capeta pega a pessoa, meu irmão, pronto. Planta lá um trem na pessoa, a pessoa fica com dúvida, fica com miolo lá, já com dúvida. Aí chega em casa, não sei. Se diz, irmã, pastor Sandro, o senhor assiste no TikTok? Olha o que esse pastor falou. Eu falei, irmã, primeiro, eu não tenho TikTok, eu não tenho nada dessas mundices. O que eu tenho para profetizar a palavra, pregar a palavra. Falei, outra, irmã, você está vindo aqui para ouvir a mensagem que está ouvindo tu que é pastor, irmã? Decida, irmã, pelo amor de Deus. Primeiro, o supremo pastor e bispo da nossa alma, Pedro diz que é Jesus. E ele vai dar pastores segundo o seu coração, que pastoreia a palavra dele. Agora, você tem que olhar para mim, meu. Eu falei, peraí, pastor Santo está pastoreando conforme a palavra? Então, glória a Deus. Para que você vai ficar ouvindo um monte de... Não, na internet tem um monte, tem nada a ver com Jesus. E está levando uma geração desse Brasil, do mundo, para o inferno. Um evangelho que não tem nada a ver com Jesus. Hoje virou moda. A pessoa está fazendo tudo no mundo. Eu não entendo aquele Luciano. Aquele Luciano, não entendo aquele rapaz. Eu falei, minha esposa, que conversão é desse rapaz? Que ao mesmo tempo que canta com o irmão, canta para a igreja, irmão. Eu falei, a pessoa tem que decidir, irmão. Ah, não, mas aí eu vi uma entrevista dele, tem que cumprir contrato, irmão. Que acabou o contrato, acabou o lucro desse mundo, acabou tudo. Esse é o evangelho que acredita, renúncia total. Romper com a aliança do mal, romper com a aliança do lucro, de tudo que estava me dando, romper. Agora a minha aliança é com Jesus. Entende, irmão? A gente paga um preço terrível, irmão. Para andar na santidade, na verdade, na pureza e tudo. Mas tem um povo aí, irmão. Então esse outro evangelho, o evangelho sem cruz, o evangelho sem santidade, o evangelho sem renúncia, sem pagar preço, esse é outro evangelho que Paulo falou. Nós temos que vigiar com tudo, irmãos, a nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Fala para o teu irmão, você está entendendo a palavra, irmão, sim ou não? Então Jesus conta essa parábola como resposta para dizer isso. Então o rei, ele vem ajustar as contas ali com o seu servo. Encontra um servo que devia quantos? 10.000 talentos. Versículo 27. Devia para ele ali, ó. Versículo 24. Devia quantos? 10.000 talentos. Devia muito, irmãos. E o que o rei faz? Ele decide perdoar a dívida que era muito grande. Em nome do Senhor Jesus. Aí o seu servo que recebe um grande perdão, não perdoa outra pessoa, irmãos. Não faz o quê? Ele não quis perdoar. O rei fica como? Indignado. Já que você não quer perdoar, você vai ser entregue aqui para ser castigado, atormentado. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Você acha que Deus fica feliz, irmão? Deus não fica feliz, Deus fica triste. Quando vê Ele perdoando as nossas dívidas e nós guardar ressentimento, guardar mágoa de alguém que está, nos ofendendo. Deus perdoa você todos os dias, sim, irmão? Quem hoje foi perdoado em nome de Jesus? Mas por que então, pastor, que tem gente na igreja sendo atormentado por falta, meu irmão, de perdoar? O perdão, irmãos, ele traz paz. Traz o quê? Ele renova nossas forças. Onde não há perdão, tem perturbação mesmo. Meu casamento com minha esposa não é perfeito. Nós temos nossas falhas. Eu não sou o dono da verdade, nem aqui, nem em lugar nenhum, nem na minha casa. Mas eu procuro ser fiel na minha vida. É assim que você tem que andar com Deus. Você vai ter suas falhas, sim ou não? Quantos aqui falha? Quantos aqui não é perfeito? Mas você procura ser fiel.
E assim você tem que ser fiel em nome de Jesus. Mas uma das coisas que quando acontece na nossa casa, quando há algum conflito, eu já logo procuro conversar, irmão. Já resolver. Que já está só eu e minha esposa, um olhando para a cara de outro. Ainda vai ficar um olhando para o cara do outro feio. Tem marido com mulher que é assim. Fica o dia inteiro se bicando. Não dou o braço a torcer, não dou o braço a torcer. Se Deus tratasse nós como nós às vezes tratamos. Que céu é esse que nós queremos, irmão? Com o nosso coração dominado de ressentimento. Então, por que tem crente que está perturbado? Porque não perdoa. Eu quero falar de duas definições de perdão. Primeira é, perdoar é conceder remissão de qualquer ofensa ou dívida. Desistir de qualquer reivindicação. Então, perdoar é você conceder remissão de qualquer ofensa ou dívida. Desistir. Não precisa mais ficar reivindicando. Você perdoou. Diga glória a Deus. Deus concede perdão livremente. Devemos também conceder perdão, irmãos, da mesma forma, sem exigir pagamento. Deus ele está cobrando alguma coisa aqui para nos perdoar, irmão? Não. Mesmo se ele cobrasse, quem é que tinha dinheiro para pagar? Alguém tem dinheiro para pagar o quê? Nunca. Por isso que o amor de Deus, irmão, sabe, foge todo entendimento. Você vê, ó. A Bíblia diz que quando Adão peca com Eva, Deus ele trata com a serpente, amaldiçoa a serpente. Ela rasteja, não ia ter mais como andar. Talvez ela andava, era o largado, não sei. Mas Deus falou, você vai rastejar. Maldita você agora, amaldiçoa a serpente, pronto. Tratou com Eva. E a maldição que viria sobre Adão, a Bíblia diz que Deus desvia e faz cair sobre a terra. Maldita seja a terra, para não amaldiçoar o homem, você vê. E nós às vezes, pesa a mão, amaldiçoa fulano. Tem pastor na televisão, pesa a mão, e o povo... Pesa a mão desse... Não. Aonde que Deus tratou com o ser humano? No pecado de Adão, na cruz. Quando perdoou o ser humano em nome de Jesus. Imagina se a maldição caísse sobre Adão e Eva. Estava fulminado. Por isso que a terra, ao Deus falando assim, maldito seja a terra, por causa do teu pecado. Quer dizer, Adão, não vou te amaldiçoar porque você não vai ser amaldiçoado. Então, o meu furor eu vou lançar sobre essa terra. Pum! Deus jogou sobre a terra. Passou-se o quê? A terra maldita. Por isso que hoje você vê maconha, vê papoula que faz a cocaína, espinho, por causa do pecado. As ervas se tornaram amargas. Antes você catava um limão sem espinho. Não tinha espinho. A terra foi maldita. Deus falou assim, eu vou tratar com você, a humanidade, depois que vai vir de você, de outra maneira. E Deus podia tratar da pior forma, mas Deus não tratou. Todo o mal que faz contra você, meu irmão, você podia tratar também de uma forma bem pior. Mas trata da mesma forma que Deus está tratando você. Deus está te perdoando. Segunda definição. Perdão é uma decisão e não um sentimento. Ah, eu senti de perdoar. Conversa fiada, irmão. Irmão, crente para que você não vai sentir. Eu vivo tentando me corrigir isso. Ah, eu senti. Não, não é sentir. Nós temos que ter decisões através do toque do Espírito Santo. Não é por sentimento que nós servimos a Deus. Servimos pelo toque de Deus, pelas decisões em nome de Jesus. Ah, eu senti de amar meu próximo. Isso é sentir, meu irmão? Não, você tem que amar seu próximo. Então, perdão é uma decisão e não um sentimento.
Hoje ainda Deus vai mandar você perdoar alguém, não sei porquê. E aí o que acontece? Então, na verdade, o perdão é um mandamento de quem? De Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Só para você ver isso que eu falei agora há pouco aqui. Que se você não perdoa, Deus não te perdoa. E é um pecado que não vai ter perdão. Mateus capítulo 6. Versículo 14 e 15. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Os irmãos que encontrou, diga amém. Porque se perdoardes aos homens as suas o quê? Ofensas, também vosso Pai Celeste vos. Se porém não perdoardes aos homens as suas o quê? Tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas o quê? Ofensas. Isso aqui é um cumprimento da oração do Pai Nosso. Porque na oração do Pai Nosso, se você não estiver vivendo, é uma condenação para você mesmo. Perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado os meus, o que tem me ofendido. Ou perdoa minhas dívidas como eu tenho perdoado. Então, se eu não estou praticando, meu irmão, esta oração, eu estou já me condenando diretamente para ir para a mão dos atormentadores. Então, tem mais um pecado que não tem perdão, mas isso não vou entrar na questão. O que é o pecado que não tem perdão? A pessoa que atenta contra a sua própria vida. Tirar a vida não tem perdão. Porque o camarada que ainda mata o outro, ele vai poder matar o outro, ele ainda vai ter um tempo de se arrepender daquilo que ele fez. Mas eu posso até falar 3. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa que se você não perdoar, você não é perdoado. A linguagem do reino é de perdão, igreja, em nome de Jesus. E o terceiro é a pessoa que atenta contra a sua vida. Né? O que é atentar contra a vida? É tentar tirar a minha vida. Que arrependimento a pessoa vai ter ali? Nenhuma. Se ela está tentando matar ela, então não pode, não tem perdão. Pastor fulano tirou a vida. Então, você tirou a vida porque ele já não tem perdão. Então, irmãos, olha que palavra. Agora, só para terminar, consequências de falta de perdão, irmão. Então, primeiro no 34, o rei fica indignado e deixa ele o quê? Aprisionado. Volta lá em Mateus novamente, para a gente terminar. Mateus 18, do 34, né? 34 diz assim: indignando-se o seu senhor, o entregou na mão dos atormentadores até que lhe pagasse o que toda... Ou seja, então a falta de perdão, meu irmão, tem aprisionado muita gente, irmão. Tem gente, meu irmão, que não está vivendo uma vida liberta, uma vida em paz. Ela vive sendo acusada. E por que o diabo quer tanto, meu irmão, fazer a gente guardar a ofensa? Porque ele sabe que isso aí vai condenar muito a igreja, irmão. Irmão, o trem tá feio aí. Tá feio, meu irmão. Os crentaiados não estão se bicando mais, não. E Pedro fala assim: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Né? Pode ser um irmão, pode ser pessoas fora, dentro de casa também, um irmão de sangue mesmo. Você vê, aquela Xuxa falou assim que nunca mais ela vai perdoar a irmã dela. Ela desejou até a morte da irmã dela, só porque a irmã dela falou que ia voltar no Bolsonaro. Quantas pessoas, meu irmão, ficou com raiva um do outro por causa do negócio maldita política que entrou na casa. Esse negócio de política, meu irmão, isso aí, meu irmão, se a crentaiada não vigiar, meu irmão, vai levar um monte para o inferno, meu irmão. Eu falei, meu Deus, como que a pessoa tem coragem de falar isso, irmão? Da sua própria irmã. E tem gente assim, irmão. Sogra que não perdoa a nora que não perdoa a sogra. É o genro que não quer nem ver a cara da sogra pintada de ouro. E aí vai, irmão, não pode. Ou seja, então a falta de perdão
além de trazer prisão, ela traz também doenças, irmãos, físicas, emocionais para a vida da pessoa. Tem uma coisa que não vai aparecer no diagnóstico do médico. É um coração, meu irmão, que está cheio de ressentimento. Não vai aparecer. Então você vê o tanto de gente que está doente, morrendo ali, irmão, espiritualmente, mas fisicamente também, porque a Bíblia fala que um coração alegre, ele serve de remédio para todo o rosto e o corpo todo. Vê uma pessoa, meu irmão, que só fica com raiva de tudo. Até o rosto da pessoa é enrugado. Já puxou para tudo quanto é lado, empurrou para cá, esticou para cá, mas não vai, porque está aqui, ó. A maldade, a sujeira, a raiva, o ódio, o rancor, o ressentimento está aqui. E aí o doutor fica lá doido, faz exame, manda para lá, manda para cá, não parece. Mas essa pessoa não é curada, por quê? Irmãos, muitas pessoas que estão espiritualmente doentes e atacam o físico. Está doente. Se você cuidar da sua vida espiritual, você vai ver que teu corpo vai ser muito melhor em nome de Jesus. Fulano, sabe esse gente que chega até nós? Você não sabe o que fulano falou de você. Eu não quero nem saber. O que nos faz viver, meu irmão, é as boas novas de Cristo em nome de Jesus. Nem presta seu ouvido, meu irmão, para a fofoca do diabo. Ignore, meu irmão, as coisas que estão falando de você. Decida não guardar nada no seu coração em nome de Jesus. Aí então você vem aqui e você acha que é a igreja que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida são as suas decisões. Ah, pastor Sandro, fulano está indo para a igreja. Amém, está indo para a igreja, glória a Deus. Mas se ele estiver indo para a igreja e decide ficar raivosa, decide ficar raivoso, decide só ficar xingando palavrão, tem crente que até o xinga palavrão. Manda tomar naquele lugar, fiar da mãe, sei o que lá. Até hoje decidiu lavar a boca, meu irmão, com a água do Espírito Santo e parar de ficar xingando esse palavrão. E acha bonito isso. Esse dia eu fui pegar minha filha na escola, gurizinho, o outro passou na frente, filho. Olha, meu Deus. Mas por quê? Porque vê pai e mãe xingando, acha bonitinho, xinga também. Aí o pai e a mãe acham bonitinho também. Xingando, irmão. E aí, então, a falta de perdão, meu irmão, causa doença também. Eu não vou abrir mais porque não vai dar tempo, mas 2 Coríntios, Paulo fala assim, se vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Por isso, ignoramos as suas intenções. Paulo foi muito ofendido pelos irmãos de Corinto. Mordoaram Paulo, meu irmão. Sabe o que Paulo fez? Vou perdoar vocês tudinho e quero fazer diferente e quero reconciliar com vocês tudinho. Paulo era o certo. Paulo era ofendido. Mas ele estava perdoando seus ofensores. Por que você às vezes não quer liberar perdão? Porque você quer estar com a razão. E quem obedece a palavra não tem nada de razão. Pastor Sandro, mas você não sabe o que a pessoa falou para mim. Irmão, se eu for levar em conta tudo que já falaram para mim também, meu irmão, eu me lasco na presença de Deus. Não, pastor, pastor, não dá mais ficar com aquela mulher, não dá ficar com aquele homem, larguei mesmo, papá. Tem coisas que talvez era só questão de perdoar, questão às vezes só de uma situação diferente. Hoje está assim. As pessoas estão preferindo agir da sua maneira do que às vezes agir de uma palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então, irmão, nós não queremos ser entregue a Satanás. Nós não queremos ser uma igreja atormentada, atribulada. Eu já falei para vocês, eu já preguei em igreja, meu irmão, que estava pesado a igreja. Por quê? Às vezes, o que pesa a igreja? O irmão está aqui, o outro está ali, né? Mas eu faço melhor do que ele faz melhor. Aí já sai com as picuinhas. Sabe por que Deus me deu essa palavra? Posso falar? Porque ainda essa noite eu orava, dizendo, Senhor, minha esposa estava comigo. Não deixa nenhum espírito de divisão vir para essa igreja. Não deixa nenhum espírito de contenda prosperar aqui. Nem de fofoca, nem de nada. Você não tem motivo nenhum para falar mal de ninguém aqui, meu irmão. E de ninguém também aí fora.
Em nome do Senhor Jesus. Deixa que o povo desbulhe a sua bocona para falar o que quiser a sua vida. Você fale bem. Você é a pessoa que está na luz. Você é a pessoa que tem o perdão. Está na bênção. Em nome de Jesus. Se você ficar falando mal de mim, para quê, meu irmão? Vai só de arruinar a sua vida. Você que vai ficar atormentado. Você que vai ficar atribulado. Se eu ficar falando mal de você pelas costas, eu que vou me lascar. Eu que vou viver atormentado, atribulado. Nada vai dar certo para mim. É besteira, meu irmão, eu guardar mágoa de alguém, sabe por quê? Eu guardo, aquela pessoa está indo, está vivendo a vida dela, está levando a vida dela, e eu aqui tudo amargurado, tudo bombardeado, porque eu guardei a ofensa. Deus não quer que você caminhe desse jeito. Caminha andando com mágoa, com amargura, com sentimento ruim. Quando passa, ai, eu olhei aquela pessoa, ai, que ódio de ver aquela pessoa. Não, meu irmão, está repreendido. Deixa Jesus hoje lavar teu coração desse ódio, dessa mágoa. Se lá no passado Deus vai cobrar você agora aqui, faça, obedeça, manda um áudio, manda uma mensagem, encara tete a tete. Fala fulano, aqui é fulano. Ah, você não tem coragem de falar comigo. Eu sei antes de você falar qualquer coisa, mas eu ouvi uma palavra, eu não quero mais guardar isso no meu coração. Me perdoa, se você quiser conversar bem, se não quiser, me perdoa. Eu falo, minha esposa, bobo de quem fala de nós pelas costas. Bobo de quem fica falando. Como eu também vou ser bobo, vou ser idiota, está falando vocês também. Está amarrado, irmão. Então por que Deus deu essa palavra? Eu não sei, eu vou falar, Deus, eu não quero espírito de contenda, de confusão, Senhor, tira do nosso meio, porque a igreja prospere, porque isso amarra a obra, amarra a igreja, irmão. Aí vai ser uma igreja que vai estar na glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando chegar no dia, e esses atormentadores? No íntimo do coração de vocês, eu vi tudo que vocês guardaram. Vocês estavam me honrando de lábio, mas o coração de vocês estava longe. É o coração seu que tem que chegar perto de Deus. Em nome de Jesus. É seu íntimo que tem que comunicar com Deus em nome de Jesus. Se seu íntimo comunica bem com Deus, a sua aparência, o seu corpo, a sua vida vai falar em nome de Jesus. Pode glorificar o Senhor bem forte, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Então o que é importante? Perdoar de coração o nosso irmão. Antes de orarmos também, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Dá tempo de mostrar mais um, irmãos? 9 horas eu vou terminar. Mateus capítulo 5. Só mais esse. Eu não vou conseguir terminar tudo, irmão, a mensagem, mas glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. É importante nós perdoar de coração, irmão. Nossos irmãos, pessoas da nossa casa, nosso cônjuge, até aquela pessoa que você fala, meu Deus, que pessoa que foi ruim na minha vida também. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Os irmãos que encontrou, diga amém. Diz aqui, se pois ao trazeres ao altar a sua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu o quê? Então volta e faz o quê? A oferta em nome do Senhor Jesus. Amém? Fui trazer minha oferta. O Espírito Santo me lembrou. Mais uma vez você vai dar esse dinheiro com um monte de coisa ruim no teu coração. Ele está dizendo para nós primeiro reconciliar e depois dar a nossa oferta. Parece até que é mentira o que eu vou contar aqui. Outro ministério que nós pastoreávamos, irmão, em Vaza Grande. A mulher fez, irmão, de ódio. Ela estava com raiva do culto, da igreja. Ela estava com alguma coisa mal lá. O pastor chama para dar oferta e eu auxiliava nesse dia. Ela marchou e falou assim, quer? Você quer meu dinheiro? Pastor, vocês querem? Toma aqui. Colocou lá dentro. O pastor não viu, mas Deus vê. Deus vê ou não vê, irmão? Beleza. E ela foi achando que ela estava arrebentando. E foi. Quando ela chega na casa dela, irmão, quando ela abre a porta da casa dela,
o dinheiro estava lá do mesmo jeito. Que ela amassou e deu lá no gasofilaço. Porque Deus não recebeu aquela oferta. Porque ela deu, não deu de coração. Se você não faz coisa de coração, nem faz. Nem faz. Pastor, o senhor é louco de pregar isso? O senhor está precisando de dinheiro, pastor? Sim, não vou mentir. Mas se você ficar dando coisa que não for de coração, meu irmão, guarda para ti. Você não estava dando esmola. Deus não ama quem dá esmola. Deus não ama quem dá com necessidade. Deus ama quem dá com coração. Nunca faça nada para Deus se não for no íntimo. Ah, aquele pastor está lá pedindo esmola. Ah, eu vou ajudar lá. Ai, meu Deus. O pastor pode ter sido usado, mas se o teu coração não se moveu, não dá. Eu não quero ver a sua vida amarrada, meus irmãos. O cristianismo, a sã doutrina verdadeira, leva a vida do crente, meu irmão, a progresso. Crente que está com vida amarrada, meu irmão, tem alguma coisa errada aí. Tem caroço nesse amor. Pastor, aquele irmão nunca é curado, aquele irmão nunca acontece, aquele irmão nunca está feliz, aquele irmão tem que ter alguma coisa errada. Eu não quero ver você com a vida amarrada. Irmão. Eu preciso do seu dinheiro, eu preciso da sua oferta, eu preciso para pagar. Eu falei da oferta para ajudar o pastor. Se Deus não tocou no seu coração, fica em paz. Deus vai me ajudar de outra forma. Mas se você fizer, faça de coração. Deus não ama quem dá por esmola ou por necessidade. Ele ama quem dá com alegria e de coração, em nome de Jesus. Pastor, eu não estou aqui nessa igreja de coração, então vou aconselhar você, não fica mais. Se você não está nesse culto de coração, se você não está vindo nessa igreja de coração, não, pastor, o senhor é doido, pastor, vai esvaziar a igreja. Fazer o quê, irmão? Eu prefiro pregar a verdade e você ir para o céu do que você ficar aqui sendo enganado e ir para o inferno. Meu irmão Rodrigo, já falei para ele, se ele for cantar, canta de coração. Ah, isso aí qualquer música. Não faça isso. Não cultue de qualquer jeito. Não venha de qualquer jeito. É a nossa vida espiritual que tem em jogo, irmão. Se Deus quiser eu trabalho, Deus quiser eu cuido de outro jeito. Não sei. Faça tudo de coração para Deus. Pastor, eu amo estar aqui nessa igreja. Eu amo as mensagens. Eu amo o Senhor, amo a esposa, amo a família. Eu não fico discordando de nada. Eu respeito. Temos a diferença, mas quem sou eu para ficar falando mal do Senhor? Quem sou eu para ficar falando mal de vocês também? Já chegou gente aqui, meu irmão, que falou, eu não cultuo lá por causa do irmão fulano e tal. Então não cultue mesmo, nós não precisamos de você lá. Continue com a sua mágoa, continue com o seu odinho, lá não se quer ficar. Não precisa não. O importante aqui é Deus em nome de Jesus, irmão. Eu tenho que pregar isso para vocês, meus amados. Parece duro, é duro. Pastor, o senhor é doido, vai esvaziar a igreja, pastor. Não, eu sei. Ninguém tem coragem de pregar isso. Falsidade, meu irmão, não vai prosperar a nossa vida aqui. Se você está aqui, pastor, eu não vou com a cara do senhor, vamos resolver. Eu vou tentar rapar mais a barba, não sei, eu vou pintar o cabelo. Você vai com a minha cara de um jeito. Pastor, eu estou aqui, eu gosto, eu vou com a cara. Tem gente que cultua e nem vai com a cara do pastor. Está amarrado aqui, irmão, em nome do Senhor Jesus. Irmão. Eu estou indo naquela igreja, mas não vou com a cara daquele pastor, não. Então, se você não vai com a cara, meu irmão, vamos ver o que está acontecendo. Vamos conversar, vamos orar, vamos dialogar. O Satanás está aí querendo pegar nós, meu irmão, mas não vamos dar brecha para ele, não, em nome do Senhor Jesus. A falta, meu irmão, de perdão impede o nosso andar com Deus em nome do Senhor Jesus. Nós que temos que ter iniciativa de perdoar, irmão. Nós que temos que ter iniciativa, irmãos, sabe? Como ofendidos, perdoar os ofensores nossos. Diga amém, irmãos? Tá bom? Coisas que podem evitar. Evite justificação no processo de perdão. Evite ficar, né? Provérbios fala assim, ó. Aquele que encobre uma ofensa promove o amor, mas quem a lança em rosto separa os bons amigos. Perdoei, mas vou ficar lembrando. Amor, eu perdoei, mas você lembra que você fez comigo semana passada? Isso não é perdão verdadeiro, não é de coração. Eu perdoei minha esposa, mas fico jogando na cara dela? Não pode, irmão. Esqueci. Né? Ainda que o Satanás ficar lá, ó. Ela fez, ele fez. Não faça isso. Esqueça em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então invite reivindicações.
Decida liberar hoje, meu irmão, o perdão em nome do Senhor Jesus. Eu posso depois continuar essa palavra. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra aqui neste lugar. Ó Deus, eu quero pedir, Senhor, que nos perdoe nossos pecados. E através de nossos pecados, nos ajude a perdoar também, Senhor. Pai perdoar filho, filho perdoar pai, mãe perdoar filho, Senhor, e assim vai. Esposo perdoar esposa. Meu Deus, o servo, como recebeu o perdão do seu Senhor, perdoar também os seus conservos, em nome do Senhor Jesus. Que eu e você, irmãos, vamos guardar essa palavra aqui nesta noite, no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos liberar o perdão que Deus nos deu para perdoar de todo o nosso coração. A amargura, irmãos, ao longo do tempo, ele pode trazer doenças. Amargura pode trazer coisas ruins para o nosso coração. Nos priva da graça, do amor. Nos priva, sabe, da bondade de Deus. Então por isso nós devemos estar pronto a perdoar. Hoje ainda, decida perdoar. Se você, como ofendido, libere perdão para o seu ofensor. Tem coisas que Deus vai te preparar essa situação. Não é fácil, mas se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo também. Tem situações que nós precisamos, irmão, ter uma decisão e pedir ajuda para Deus. Senhor, me ajuda a vencer o orgulho, a vencer, Pai, sabe, essa altivez, Pai. Eu preciso, meu Deus, perdoar em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, nisso. Que o Espírito Santo nos dê força para isso, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro, meu Deus, como eu orei, que a igreja do Senhor, meu Pai, seja uma igreja que venha, meu Deus, saber, meu Pai, lidar com as ofensas. Porque nós, como igreja, irmãos, o tempo que nós estivemos aqui nesse mundo, nessa terra, seremos ofendidos, seremos, sabe, ultrajados, como foi Jesus. Seremos, às vezes, irmãos, sabe, xingados e tudo mais, dentro da nossa casa, no trabalho, mesmo na igreja, irmãos. Em nome de Jesus, mas mesmo assim, nós não podemos deixar o inimigo sujar o nosso coração com nenhuma amargura, nenhum sentimento dele de ódio, de mal, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, nos ajude, meu Pai, a limpar o nosso coração, Senhor, porque a palavra do Senhor diz, meu Pai, bom é Deus, mas para com os limpos de coração. Pai, então eu oro, meu Deus, pela igreja, Pai. Se há algum, meu Deus, sabe, meu Deus, raiz de amargura aqui em nosso coração, que hoje, meu Pai, possa ser arrancado, meu Deus, da nossa vida, tirado da nossa vida, Senhor, para que o Espírito do Senhor faça a obra em nome de Jesus, Pai. Deus, leva esta pessoa, meu Pai, até o seu ofensor, e ela perdoar, meu Deus, sabe, em nome do Senhor Jesus, conversar, falar, meu Deus. Tem caso que talvez, meu Pai, pode ser até um telefonema, uma mensagem, meu Deus. O que importa é primeiro nós tomar atitude e temos, meu Pai, primeiro, sabe, Senhor, a iniciativa, Senhor, em nome de Jesus. Igreja, eu como pastor aqui também, peço aos irmãos que me perdoa de alguma maneira, se você de alguma forma se desagradou da minha pessoa, como eu também te perdoo, e assim tudo bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser fiel à palavra do nosso Deus e guardar o mandamento do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos neste lugar, em nome de Jesus. E todos digam